Graça e paz, irmãos, amém? É uma alegria poder estar aqui pela primeira vez, tá? E também falar com o pastor Gleidson algo surpreendente. Se não me falha a memória, esses dias foi aniversário. É isso mesmo? Em Mateus, no seu capítulo 28, versículo 19 e 20, é uma das ordens do nosso mestre para as nossas vidas. Portanto, ir de fazer discípulo, mas a base legal, interessante, é lá no seu final. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Saiba que Deus é contigo, varão valoroso. Amém, amados? Poder rever alguns amigos, irmãos, é uma felicidade sem tamanho. Está comigo, irmãos, aqui à frente, irmão David, da Igreja Batista em Jardim Valéria, no bairro Jardim Valéria. Também a sua noiva Amanda, ela está por aí, fica em pé, Amanda. Isso, muito bom, Amanda, pode sentar. E também da segunda Igreja Batista aqui em Bom Jesus, que são parceiros que nós também ministramos. Tive o privilégio de pastoreá-los por um ano, aproximadamente 2 anos. Irmão Sebastião Filho e Catiane. Isso, esse casal maravilhoso aí, pode tomar os assentos. Também, queridos, sou pastor Rivaldar, de forma carinhosa, pastor Riva, né, pastor Gleitson? Casada, anotem aí, com Jareslene, entenderam, né? Vou repetir para que você possa memorizar. Rivaldar, casado com Jareslene, tá? Guarda isso. Tem uma linda filha, ia colocar o nome dela de Jarisvalda, para ser uma junção. Só que, no meio do percurso, a Jarislene contratou a irmã dela para ir comigo até o cartório lá. A minha filha chama Esther, mas Deus me abençoou com uma segunda filha que não está em nosso meio, que Deus gostou tanto da minha filha que levou para ele, glória a ele por isso. Rebeca, o nome dela. Mas aí passa mais 2 anos depois da Rebeca, Deus me abençoa com outro filho. Esse não escapou não, esse chama Júnior, já entenderam, né? Rivaldar Júnior. Então louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estou sendo pastor, sendo instrumento do Senhor aqui em Bom Sucesso, Espírito Santo, onde temos 2 congregações, uma numa localidade chamada Batatal, aqui em Apiacá, e outra em Pontões, distrito de Mimoso do Sul. E diga-se de passagem, queridos, tive que vir mais cedo, porque lá em cima, se chove, fica estreito. Você nem desce e nem sobe. Mas, para a honra e glória do Senhor, estamos juntos essa noite. Vamos cantar também algumas canções, assentados mesmo, mas eu quero que você louve ao Senhor comigo. Vamos declarar para Ele de fato que esse é o nosso Deus, que nós viemos aqui para adorar e exaltar ao nome dEle. Ele é o único a ser adorado nessa noite. Rendição. E se você souber, louve ao Senhor comigo nessa canção. Chama pelo nome, diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes, põe em fileiras, os astros dos céus, te chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele.
pedido perante esse Deus. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer? O que dizer com palavras, se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Vou te adorar. A igreja louva? Vou te adorar. Solta a sua voz e agora declare: vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar. Por que nós fazemos isso, querido? Porque esse Deus, Ele nos amou primeiro. Essa é a mais pura realidade. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando entendemos isso, eu quero dizer para você, e faça isso, e fale isso na verdade, para aquele que está mais perto de você, é o seguinte: olha, Ele não desiste de você. Fala aí, Ele não desiste de você. Não importa a circunstância, o que você está vivendo, Ele não desiste de você. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você.
Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Nunca vi amor tão grande assim. Esse é o nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo, queridos. Evangelho de João, no seu capítulo 14. Evangelho de João, no seu capítulo 14. Evangelho de João, no seu capítulo 14, versículo 1. Eu creio que está no data show, não está, irmãos? Só as vozes femininas, por gentileza, leia esse versículo. Só as vozes masculinas agora. Só que nós pregamos tanta comunhão, né? E se ficar homens e depois só mulheres, fica um negócio de sem comunhão, né? Então vamos todos juntos agora, homens e mulheres, o mesmo texto, juntos? Agora será? Fecha a sua Bíblia só um pouquinho, mas marca aí, que nós vamos estar lendo nela também. Agora eu quero te convidar que você fale esse versículo. Eu pedi às irmãs do Data Show que tire o texto daí agora. Você consegue falar agora sem olhar? Vamos lá, todos. Não segure o vosso coração, eles também em mim. Glória a Deus. Esse texto é muito interessante, irmãos. João Evangelista, quando traz essa dinâmica, é uma dinâmica que começa muito triste. É uma realidade que o Senhor Jesus está passando para os seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com Ele dia após dia, aproximadamente com os seus 3 anos de ministério. Esse texto vai chamar a sua e a minha atenção, porque se você for olhar no capítulo anterior, no capítulo 13, vai te trazer a narrativa, porque Jesus fala esse versículo para os seus. Você vai começar a entender que Jesus, antes de chegar nesse capítulo 14, versículo 1, nos começos do capítulo 13, as primeiras palavras que acontecem é Jesus está perante a uma ceia. E estando perante a esta ceia, algo surpreendente vai acontecer. Jesus ele já começa a falar que um o trairia. Um o trairia. Aí já começa a causar um rebuliço entre os discípulos, porque alguém vai trair o mestre. Então aí já começa a primeira notícia negativa. E quando começamos a caminhar na jornada desse texto, que esse texto vai falar para nós, Jesus agora vai fazer um quebrantamento no meio dos seus. Pastor, mas como funciona esse quebrantamento? Esse quebrantamento é chamado como lavar de pés. O se humilhar, o se diminuir, para que a graça, que a glória do Senhor seja de fato o que marque a história. Beleza. Traição, quebrantamento. Mas aí vem mais algumas notícias dentro do capítulo 13. O próprio Senhor Jesus, Ele fala agora, olha,
assim como eu disse para os judeus, eu quero falar com vocês. Eu vou voltar para a casa do Pai. Em outras palavras, eu vou embora. Eu vou embora. Imagina comigo isso. O povo em si dá a sua vida para o Messias, reconhece Jesus como o Messias, e agora você escuta falar que esse que você deu a vida para ele, ele fala para você o seguinte, ó, ei, eu vou embora. Como fica o seu coração? Triste, né? Um vai trair, quebrantamento, o Messias está indo embora. Para por aí, pastor? Não. Pedro agora se apresenta. E Pedro começa a falar, Senhor, aonde que você for, eu estarei contigo. Jesus, ele fala agora para Pedro, olha que situação, Pedro, tu vai me negar, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. O que passa agora na mente dos discípulos? Começaram a imaginar, um vai trair, aí Jesus vem lá e acalma o coração. Agora Jesus, ele traz uma nova mensagem negativa, estou indo embora. E não para por aí, aquele que era o líder dos discípulos, Pedro, o Pedrão, ele agora fala, aí, Pedro, você vai me negar. Aí, queridos, é onde que nós começamos a entender o versículo 14. Jesus, ele fala o seguinte, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. O tema da mensagem, para que nós possamos caminhar, vai dizer, não se turbe o coração. Vire para quem está ao seu lado e fala o seguinte, olha, fique tranquilo. Fique tranquilo. William, me dá uma ajuda nisso aqui. Fique tranquilo. E quando entendemos essa dinâmica, quando entendemos essa realidade, o próprio Senhor Jesus vai nos dar algumas respostas. O que ele queria dizer aqui na verdade era o seguinte, olha, não fiquem frustrados com isso, não fiquem preocupados com essa realidade. Não tem aquela notícia que você escuta, que deixa o seu coração um pouco abalado? Não tem aquela mensagem que chega e faz com que você fique moído no seu canto, não querendo conversar com ninguém, arrasado da vida? Não tem aqueles momentos que você está passando, é que muitas vezes você fala, agora não tem mais jeito? Então Jesus está falando isso para você essa noite. Não se turbe o seu coração, não se preocupe, mas Ele vai nos dar algumas razões para que nós não possamos nos preocupar. Ele vai nos dar algumas razões para que possamos estar com Ele, não ficar frustrado perante a Ele. E quando entendemos essa caminhada com o Senhor, a primeira razão está no versículo 2 do capítulo 14. Você que está com sua Bíblia aberta, caminhe comigo aí. Diz o seguinte, na casa de meu pai há muitas... Vamos fazer isso melhor. Na casa de meu pai há muitas... Opa! Então a primeira coisa que ele fala para cada um é a respeito da casa do Pai. Ele nos direciona, olha, não fique frustrado, porque eu quero que vocês entendam que eu estou voltando para o Pai, eu estou indo para a casa do Pai, e lá na casa do Pai tem muitas moradas. Você precisa ter essa certeza em seu coração. O Senhor Jesus, quando ele veio a este mundo, ele veio com essa intenção de fazer com que os seus olhos estejam abertos para que você possa estar na casa do Pai e com o Pai da casa. É isso que Ele quer que você entenda. Por isso que não há motivo para que você fique frustrado, porque esse Senhor da casa está presente em sua vida. Amém, irmãos? Uma segunda razão que aprendemos aqui também com o Senhor Jesus, também no versículo 2, Ele vai falar, olha, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Pois bem, casa do Pai, e agora eu vou preparar lugar. Só que acontece uma situação complicada agora. Vem comigo em Mateus, no seu capítulo 25. Mateus, no seu capítulo 25, somente o versículo 34. Mateus 25, somente o versículo 34. Olha aí o que nos diz. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
E aqui no versículo 14, ele fala que vai preparar um lugar. E Mateus está falando que esse lugar já está preparado, desde a fundação do mundo. O que então, pastor, Jesus queria que nós entendêssemos aqui? Qual é a dinâmica que ele quer passar para a minha vida agora? Pois bem, ele fala assim, que há lugar na casa do Pai. Só que para você ir para a casa do Pai, você precisa entender o sacrifício de Jesus Cristo. É isso que é o preparar um lugar, o preparar um ambiente. Está em receber Jesus Cristo e a sua caminhada ser a diferença. É isso que precisa acontecer, porque o lugar já está preparado. Mas a pergunta é, e o seu coração já está preparado? Reconhecimento dele como único e suficiente Senhor e Salvador em nossas vidas. É quando entendemos que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele não foi à cruz por ir, mas ele foi porque ele nos amou. Ele foi porque ele se entregou por nós, um sem pecado se rendendo para os pecadores, para que os nossos pecados pudessem ser transformados pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que ele passa para mim e para a sua vida, porque esse lugar já está preparado. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos de ter uma inteira certeza da presença do único e eterno Senhor em nosso ser. Por isso que há uma preparação. Por isso que precisamos andar em santidade de vida. Porque sem santificação nós não veremos ao Senhor. O lugar já está preparado, mas você ainda permanece aqui. Mas o texto continua a falar ao meu e ao seu coração. Versículo 3, João capítulo 14. Versículo 3 de João capítulo 14 vai dizer o seguinte: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe o que é lindo, irmãos? É quando olhamos para essa parte aqui, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que está falando anteriormente, olha, eu vou embora, mas agora ele está falando, olha, eu vou voltar para pessoalmente buscar vocês. Amém, irmãos? É ele que vai voltar para nos buscar. Olha que alegria, olha que prazer. O próprio Deus vindo nos buscar, vindo à nossa busca mais uma vez. Quando olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos isso de forma muito clara. Porque primeiro imagina um Deus que vem a este mundo pecaminoso, se entrega por nós. Como ovelha, ele vai para o matadouro, se entrega. Agora ele volta para casa, ao invés de ser ovelha, agora como um leão. E agora como um rei dos reis. E esse rei dos reis é que estará voltando para nos buscar. Isso é que é algo maravilhoso, isso é um privilégio. Eu não consigo entender, me ajudem, como muitos ainda não querem ter esse bem-vindo do meu Pai ao lar. Eu não consigo entender como muitos ainda ficam nessas curiosidades, andando distante do Senhor. Queridos, é muito bom, é uma vida de libertação, porque é o Filho que nos liberta. É isso que precisamos entender. Mas o que mais podemos entender? Porque essas razões falam fortemente ao meu e ao seu coração. Fala a respeito da casa do Pai, fala a respeito de vou preparar lugar, e fala a respeito de voltarei para receber vocês, ou pessoalmente, eu que estarei buscando cada um de vocês. Só que eu preciso explicar melhor essas razões. Precisamos caminhar na linha pela qual o Senhor Jesus queria que nós navegasse nesse caminho, viajasse com Ele nessa história, nesse momento radical da parte dEle. E quando se fala disso, o caminho para a casa do Pai, o caminho para a casa do Pai. Vamos ler junto, versículo 4 e versículo 5 de João 14. Vamos juntos? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Pronto, agora começa uma crise. Quanto tempo Tomé estava com Jesus? 3 anos aproximadamente.
Tomé agora começa a falar que ele não sabe o caminho. Queridos, e quando paramos nesse ponto aqui, nós precisamos de entender alguma realidade dentro desse caminho. O caminho para o Pai passa por Jesus Cristo, não é pelas nossas obras, mas pelo Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que abriu o caminho para a nossa ida até o Pai, com o grande amor com que Ele nos tem amado, e um amor obediente, se entregando ao Senhor Jesus. Só que eu preciso de compreender quem é esse Jesus. Esse Jesus não foi simplesmente um líder que se levanta e vem para fazer um alvoroço, não, mas Ele veio simplesmente para ser Senhor e Rei em nossas vidas. É isso que precisamos entender e compreender, mas não só olhar para eles, mas crer nele. Essa tem sido a grande dificuldade nos dias atuais. As pessoas têm crido em tantas coisas, menos que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. A realidade é se derramar perante Ele. E sabe o que a gente fica preocupado? É que tem muitos que caminham vários anos também com a igreja, mas ainda não tem um compromisso, uma intimidade com o Senhor Jesus. Aí é que está a grande dificuldade. Conhece Jesus só de ouvir falar, só na letra, mas no seu íntimo, no seu pessoal está distante dele, porque as suas atitudes é diferente. Conheça a árvore, é pelos frutos. O caminho para o Pai passa em ter essa intimidade com o Senhor Jesus. Mas Tomé, que estava com o Senhor Jesus, caminhando com o Senhor Jesus, não conhecia Jesus. Me ajuda nesse momento? Para quem está ao seu lado aí, pergunte aí: e você conhece Jesus? Conhecer Jesus é ter intimidade com Ele. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele sempre é sábio. Versículo 6 e versículo 7. Agora é minha vez de ler. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele dá a resposta: olhem para mim, me conheçam pessoalmente. Saiba de fato que vocês vivem em um mundo conturbado, mas eu sou o caminho para esse mundo. Eu sou a resposta, é a palavra de Jesus. Vocês vivem em um mundo de fato que é um mundo de mentira, mas eu sou a verdade. A verdade. E só conhece a verdade aqueles que de fato olhem para Jesus Cristo, porque quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, os nossos pecados eles vêm à tona, e eles precisam de ser banidos. Só que muitas vezes tem aquele pecado que muitos não querem abandonar. Aí vive uma vida de mentira. Quando eu olho para Jesus e o conheço, a minha vida passa de ser mentirosa para uma verdade, porque eu fui liberto por esse Jesus. Amém, amados? E também a vida, queridos. Muitos acham que viver é ter muito dinheiro. Muitos acham que viver é ter o carro do ano. Pastor, é ruim ter isso? Claro que não, rapaz. Oh Deus! Mas só que o amor ao dinheiro, aí sim, é a raiz de todos os males. Não adianta nada você colocar o seu tesouro, tudo nas suas finanças, nas suas caminhadas financeiras, e esquecer do real sentido da vida, que está em Jesus Cristo. Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. É palavra do Senhor Jesus. E a forma de você entender aonde você está caminhando e como está caminhando é quando você vê a distância que você está do Senhor Jesus. E quanto mais você se aproxima dele, você vai encontrar a solução para a sua vida.
Muitos pensam que droga é a solução. Eu quero te dizer que droga pode te dar um prazer, sim, eu não posso ser hipócrita, mas é um prazer momentâneo, que você sempre vai ficar na dependência dela. Mas em Jesus é diferente, porque é eterno esse prazer. A bebedeira é um prazer também, mas a dor de cabeça, a ressaca, que prazer é esse? Quem te levou para casa no dia anterior? Não sei, mas em Jesus Cristo o prazer é real, sem dor de cabeça, sem alegria. Irmãos, e poder contemplar quando os meninos aqui estavam louvando ao Senhor, vendo os irmãos pulando, glorificando a Deus, e vai poder sair daqui exaltando a Deus, engrandecendo o nome dEle, e ainda podendo curtir todos esses momentos, e chegar em casa e falar: valeu a pena ter vindo aqui. É porque é um prazer estar na presença do Senhor, é um prazer meditar na sua lei, é um prazer deixar com que o Senhor nos conduza, porque Ele nos tira de todos os caminhos maus. É o Senhor Jesus que nos cobre com a tua presença. A solução está em Jesus Cristo. Você pode trilhar por vários caminhos, mas a resposta para a sua realidade está em Jesus Cristo. Vá até Ele. Faça como Zaqueu em Lucas 19. Tenha curiosidade. Se for possível, suba em uma árvore, mas vá ver quem é Jesus. E saiba que Jesus, ele é muito interessante sobre Jesus, né? Porque eu até pesquisei outros relatos para tentar encontrar a esse respeito. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir à sua casa. Não foi Zaqueu que convidou Jesus para ir à casa dele, mas Jesus que convidou Zaqueu para ir em sua casa. Então já digo, a minha comida predileta é salpicão, tá? Eu vou à sua casa. Então, é estar atento a essa realidade, com a palavra do Senhor, é correr para Ele, ter curiosidade, se entregar, e a diferença ela acontece quando deixamos com que o Senhor Jesus habite em nós. A diferença ela é real. Só que o texto continua. Versículo 8, leiam para mim por gentileza. O que a gente aprende aqui agora? Com essas razões que Jesus passa para nós, que começa toda a história triste, aqui agora é um pedido extravagante. Jesus estava com eles, eles agora pedem que Jesus, olha, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quantas vezes nós nos comportamos semelhante a Filipe? Quantas vezes isso também é uma realidade que passamos? Senhor, se acontecer essa cura em minha vida, eu te sirvo, eu vou contigo. Isso é uma negociata, né? Mas isso, na verdade, o que Filipe está mostrando é que ele estava sendo incrédulo perante Jesus Cristo. E isso muitas vezes acontece também nos dias atuais. Jesus, ele mostra a sua manifestação, a sua presença, só que muitos ainda não estão crendo nesse agir do Senhor Jesus. E de repente nós estamos fazendo conforme Filipe também faz aqui. Mostra-nos isso, faz isso. Mas o Senhor Jesus Cristo nos quer que nos rendemos a Ele, porque Ele responde, versículo 9, 10 e 11, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Filipe, estou caminhando contigo, Filipe, há 3 anos. Senta aqui, vamos conversar. O que você tem visto, Filipe? Como tem sido a realidade ao você caminhar comigo, ao você ver todas essas manifestações do poder de Deus, do poder do Pai, sendo revelado pessoalmente para você, Filipe? O que você tem reparado nessas coisas, Filipe? Filipe, se você de fato não crê em mim, olha, creia nas obras, veja Deus se manifestar. Mas creia, Filipe, pessoalmente, que eu vim do Pai, e que essas coisas é da parte do
Queridos, essa palavra é para o seu coração. Essa palavra é para a sua vida mesmo. O nosso Senhor Jesus, nos dias atuais, Ele está operando grandes sinais e muitas maravilhas. Cura, libertação, transformação, famílias se rendendo aos pés do Senhor. E eu creio que isso já tem acontecido no seu lar. Você tem visto a manifestação de pessoas que você conhecia que era totalmente sem razão, sem noção, sem futuro, e você agora está vendo uma manifestação de Deus. Então creia nisso pelo menos, porque isso é um momento de Deus te mostrando que Ele pode fazer a mudança também em sua vida. Mas você precisa de entender: o amor de Deus é sobre a sua vida. E quando você reconhece esse grande amor em sua vida, você vai começar a entender que Ele tem poupado a sua vida pelos livramentos, para que você tivesse esse encontro com Ele, para que você pudesse se render a Ele, para que você pudesse buscar a face dEle. E isso é algo muito pessoal da parte do Senhor Jesus. Isso é algo que eu preciso entender e correr mais que depressa para os seus braços, porque Ele veio me salvar desse mundo mau. Ele veio transformar a minha vida para que eu não vá para a morte eterna, porque Ele me ama. Porque Ele me ama. Uma última coisa que aprendemos com o Senhor Jesus, versículo 12, versículo 14, versículo 12 até o 14, vai dizer: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus. Queridos, e quando olhamos aqui, há uma promessa ainda. Agora nessa reta final, nesses versículos finais, Jesus está mudando toda a realidade. Lembra que começamos o texto? Não se turbe o vosso. Agora aqui no final tem uma promessa para a sua vida, porque já entendemos a respeito da promessa da casa do Pai, de voltar para a casa do Pai. Já entendemos também a promessa que Ele vai nos receber. Mas também precisamos entender do preparar o lugar, na presença desse Senhor Jesus Cristo. Só que o texto é muito claro quando vai dizer ao meu e ao seu coração: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu os farei. E quando o texto relata isso para nós, o texto vai falar até de coisas mais grandiosas. Aí eu me deparo com Pedro. Depois que o Espírito Santo desce em Pedro e em todos os demais que o aguardavam, Pedro vai pregar. Quase 3.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. Pastor, mas o que eu posso entender então com essa palavra do Senhor Jesus Cristo? Tudo que pedirdes em nome do Pai eu lhes darei. O que Ele está falando é simplesmente o cuidado pela sua família, pela sua vida. Porque quando buscamos ao Senhor em primeiro lugar, as outras coisas já são de fato acrescentadas. Mas precisa haver em nós isso, esse se derramar a Ele, esse estar com Ele, para que essas coisas sejam reais em nossas vidas. E quando isso acontece, quando isto é real de fato, nós podemos pedir tudo a Ele. Não tem aquele componente da sua família que você muitas vezes tem clamado ao Senhor por ele? Amém? Senhor, abra o coração dele. O primeiro passo é com a sua vida, querido. Você precisa se render por completo a Deus, mostrar de fato que você é um instrumento dele. E esse componente da sua família, você tenha certeza que ele vai ver isso. E Deus vai atender a sua oração, porque está vendo o seu serviço. Você não está parado no tempo, mas sim, você está honrando, engrandecendo o nome dEle. Ele vê as suas obras, Ele vê a intenção do seu coração, Ele te sonda. A grande dificuldade nos dias atuais, nós queremos que os nossos se transformem, mas as nossas atitudes estão distantes do Senhor.
Precisa de haver em nós uma mudança radical, para que Ele faça a obra. E sim, Ele não fala para pedir: Senhor, eu quero um carro do ano. Não, Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe. E nessa noite, qual é a sua necessidade? Nessa noite, de fato, o que tem turbado o seu coração? Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair, com a certeza da resposta da parte de Deus, com a segurança em Jesus Cristo. Só que parte de você agora. Você precisa entender, para não turbar o seu coração, você tem que voltar para a casa para que a alegria seja completa. Você precisa entender de fato que o lugar tem que ser preparado em Jesus Cristo. E você precisa entender que é Ele que vai te receber. Entendeu essa palavra, queridos? Foi claro ao seu coração? Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção aqui. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, nem o que você tem clamado ao Senhor, mas uma coisa é fato: eu creio no Deus do impossível. Eu creio que nessa noite Ele atenderá o seu coração, mas se você reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E se você quiser, eu te convido. Não vou te convidar para você vir aqui à frente, mas aonde você estiver aí mesmo, se coloque em pé, que estarei orando por você e com você. Se você entendeu essa palavra, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. É Deus na sua vida. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agora eu te convido, esses que estão em pé, eu quero que você dê um abraço. Você que está sentado mais perto, mais próximo dele, dê um abraço a ele aí. Se não tiver ninguém sentado perto de você, chame quem está mais só perto. É isso. É isso que o Senhor espera em seu coração. Essa é a verdade. É a verdade que liberta. Tenha a paz do Senhor em seu coração. É isso que Ele quer operar em sua vida. Mas você precisa de crer piamente nele. Queremos o teu nome. O teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Escute agora. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra.
Só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e